A defesa do presidente Jair Bolsonaro disse que deve processar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suas declarações em que o relaciona ao assassinato da vereadora Marielle Franco. A informação é do nosso analista Caio Junqueira. Na última semana, Lula disse em um evento em Porto Alegre que, abre aspas, gente dele não ter pudor de ter matado a Marielle, fecha aspas. O petista não citou o nome de Jair Bolsonaro, mas fez referências a um governante. A vereadora carioca Marielle Franco foi assassinada a tiros junto com seu motorista Anderson Gomes, a gente lembra, em uma emboscada em 14 de março de 2018. O crime ganhou repercussão mundial. As investigações continuam e as perguntas quem mandou matar Marielle e por que ainda precisam de respostas. O assassinato da vereadora é utilizado com frequência na atual polarização política aqui no Brasil. A fala do ex-presidente Lula e a defesa do presidente Jair Bolsonaro serão tema de um debate agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos o deputado federal pelo PL do Paraná, Felipe Barros, e o deputado federal pelo PSOL de São Paulo, Ivan Valente. Antes de mais nada, os dois vão aparecer aqui na tela. Eu queria falar um pouco sobre nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio da fala dos nossos convidados, portanto, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta. E para que eu não seja indelicada, nunca quero ser, interrompo os senhores, nós temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela exatamente como aconteceu agora. Bom, bem-vindos mais uma vez aqui. Eu vou à primeira pergunta. Qual é a sua avaliação sobre a declaração do ex-presidente Lula em relação ao caso Marielle Franco? Eu começo com o deputado Felipe Barros. Boa tarde, Luciana. Boa tarde ao Ivan e a todos os telespectadores da CNN. Um prazer, mais uma vez, falar com vocês. Veja, a avaliação que nós fazemos dessa fala do ex-presidente Lula é que ele só pode estar ficando louco ou gagá, porque nós estamos vendo que o ex-presidente Lula, a cada vez que faz uso da palavra, ele só fala besteiras, ao mesmo tempo em que se recusa a sair nas ruas. Curioso, o primeiro colocado nas pesquisas eleitorais, que eu particularmente não acredito nelas, mas o primeiro colocado se recusa a sair nas ruas e só fala besteiras. Então, veja, a defesa do presidente Jair Bolsonaro está correta em processar o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. E mais ainda, a pergunta que nós queremos saber é quem foi o mandante da tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro? Uma pergunta que, assim como a pergunta em relação à morte da Marielle, continua sem resposta. Essa pergunta, sim, que nós queremos saber. E digo mais, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deveria colocar o Lula no inquérito das fake news. Ao não colocar, nós sabemos e a população brasileira vê que o ministro Alexandre de Moraes tem lado. Nós tivemos um problema aqui, deputado Felipe Barros, com a conexão do deputado Ivan Valente, bem antes dele começar. O senhor fala aí do mandante do assassinato do presidente Jair Bolsonaro, mas esse inquérito, sim, já foi concluído e o inquérito diz que ele mandou, agiu sozinho, né? O deputado Felipe Barros. A gente vai trazer agora, então, o deputado Ivan Valente para saber, então, a avaliação dele sobre essa declaração, que é o tema desse debate, do caso Marielle, a declaração do ex-presidente Lula em relação ao caso Marielle, acusando, sem provas, o presidente Jair Bolsonaro. Bem, a primeira questão, quero cumprimentar o Felipe, a você também, Luciana, e a todos os ouvintes da CBN, mas eu queria só o seguinte, eu tomei conhecimento dessa questão pelo Twitter mandado pela CNN ontem. Então, primeiro, eu acho que o Lula não cita em nenhum momento o presidente. O que eu posso afirmar, e o Lula está certo, é o seguinte, as ligações de Bolsonaro com milicianos são explícitas. Bolsonaro contrata milicianos para o seu gabinete. É o caso do Queiroz, tá? Miliciano, assassino, condenado também, junto com o Adriano Nóbrega, cuja mãe e a irmã, entende, participaram do gabinete do Flávio Bolsonaro, entende? Então, o Adriano Nóbrega foi premiado com a medalha Tiradentes. Bolsonaro fez menção a heróis nacionais para Adriano Nóbrega. E Rony Lessa é vizinho do Bolsonaro.
foi encontrado na casa dele 117 pistolas importadas. Ele é traficante de armas e miliciano lá de Rio das Pedras. Então, a ligação do Bolsonaro com o milicianismo, com o armamentismo, né, com o estímulo ao armamento da população, é uma coisa impressionante, entende? Quer dizer, então, nós podemos dizer o seguinte: não sabemos ainda quem é o assassino de Marielle Franco. Faz 4 anos quase, e nós precisamos esclarecer quem mandou matar a Marielle. Eu já sei que foi o assassino. Rony Lessa, miliciano, que saiu das vivendas da Barra para cometer o crime. Deputado, sim, deputado. Eu queria continuar a conversa com o deputado Felipe Barros agora. Como eu disse, deputado, na introdução agora do nosso debate, essa é a nossa segunda pergunta, portanto, o presidente Jair Bolsonaro disse que deve processar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suas declarações em que o relaciona ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Como é que o senhor avalia essa decisão do presidente Jair Bolsonaro, então? Eu acho que como o Bolsonaro quer fugir do que realmente interessa, que é discutir o preço do petróleo, entende? Que é a escalada inflacionária, o desemprego, né? A miséria, a situação da classe trabalhadora brasileira, a destruição da educação feita pelo governo dele, a destruição da saúde pública, a visão de combate à Covid que ele deu, a destruição do meio ambiente. Tudo isso aí é o seguinte: ele tem que terceirizar culpas com governadores, com prefeitos, com o STF, com o TSE e etc. E ele, evidentemente, quer tirar o foco das questões. Então, é óbvio que ele vai querer discutir uma acusação que não houve, inclusive porque ele não é citado. Essa acusação vai cair no vazio. E eu volto a afirmar: o Bolsonaro não só conhece milicianos, ele emprega milicianos, entende? Ele tem uma relação profunda e, mais do que isso, ele estimula o milicianismo, e isso é crime. Milicianos é o poder de Estado sendo corrompido. Ele ia visitar o Adriano Nóbrega, esse que foi morto na Bahia. O Queiroz continua sendo a figura-chave do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, tudo que diz respeito às milícias no Rio de Janeiro tem a ver com a família Bolsonaro. Então, isso aí a vida vai ensinar, o povo vai tirar as suas conclusões aí no processo eleitoral. O que eu estou vendo é o seguinte: o Bolsonaro quer fugir do grande debate. Não é à toa que ele, inclusive, falou que ele não iria aos debates. Deputado. Depois a questão não deu certo e ele mudou de tática. Sim, deputado. Agora eu quero fazer essa pergunta ao deputado Felipe Barros. Como é que o senhor avalia, então, deputado Felipe Barros, a decisão do presidente Jair Bolsonaro em processar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suas declarações em que o relaciona ao assassinato da vereadora Marielle Franco sem provas? Está corretíssimo, Luciana. E apenas a título de observação, vocês todos vão se lembrar, porque certamente a CNN repercutiu, que no final do ano passado, no dia 13 de novembro de 2021, o caso Adélio foi reaberto por uma decisão do TRF1. Então, apenas para correção daquilo que foi dito, Luciana, o TRF1 decidiu que a Polícia Federal poderia acessar aquilo que havia sido apreendido nos escritórios de advocacia do Adélio e, portanto, o caso está reaberto, não foi conclusivo ainda. Então, a defesa do presidente Bolsonaro está corretíssima ao processar o descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele agora que prove na justiça aquilo que ele está falando. O que nós estamos vendo, na verdade, é que o Lula, na tentativa de radicalizar o discurso, não tem, em todas as suas viagens pelo Brasil, visto uma grande quantidade de pessoas acompanhando ele próprio, ao contrário do presidente Bolsonaro, que por onde passa arrasta multidões. Cada vez mais o Lula está desesperado e busca chamar a atenção através dessas falas, como essa que ele fez em relação ao presidente Bolsonaro, como a que ele disse que o MST vai participar do governo, como a que ele disse que vai revogar a reforma trabalhista. Então, tudo isso, na verdade, é para tentar
reanimar a militância de esquerda, uma vez que essa está cada vez menor. Bom, eu gostaria de saber dos dois, que eu vou dar 1 minuto e meio, então, por conta do nosso tempo, para as considerações finais. Começo com o deputado Felipe Barros. Queria saber como vocês veem também esse caso, Marielle Franco, ser utilizado tanto politicamente nos últimos 4 anos por ambos os lados. Deputado Felipe Barros. Quem começa respondendo? Felipe Barros, o senhor mesmo. Não, veja, eu quero o desfecho do caso Marielle Franco, assim como quero o desfecho da tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro. Quem se utiliza politicamente do assassinato da Marielle Franco não é algo bilateral, é a esquerda. Mas tudo bem, isso não vem ao caso agora. Eu quero o desfecho desse caso, assim como quero o desfecho da tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro. É simples assim. Deputado Ivan Valente, suas considerações finais agora e como é que o senhor avalia, então, essa utilização do caso Marielle Franco por ambos os lados, deputado, nesses últimos anos? A primeira questão é dizer que o caso Adélio está resolvido por 4 investigações da Polícia Federal. É ridículo, é óbvio que o Adélio tem transtornos mentais e agiu sozinho. O Bolsonaro está se vitimizando, não tem nada a ver. O caso Marielle Franco é um assassinato planejado de oposição, está ligado às milícias do Rio de Janeiro. Tem uma CPI que indicou milicianos, e os milicianos são amigos do Bolsonaro. Por isso é que está dando essa repercussão, entendeu? Porque os milicianos trabalham com o Bolsonaro, eram funcionários dele, ele premia milicianos assassinos, como o Rony Lessa, como o Adriano da Nóbrega, como o Queiroz, que ainda não foi preso, não vai ser. Há uma impunidade nessa questão. O caso Marielle Franco precisa ser esclarecido em nome da democracia no nosso país. E Bolsonaro representa a ditadura. Não é à toa que ele é a favor de um brilhante Ustra, de um assassino profissional como o brilhante Ustra. Essas figuras são execráveis. Nós precisamos investigar a fundo por que não consegue se chegar aos mandantes do assassinato da Marielle Franco. Por quê? Porque, na verdade, toda vez se interpõe nas investigações, muda promotor, muda delegado e tal, porque sabe-se que vai se chegar a figurões da política ligada à milícia. E é isso que está acontecendo. Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem mandou matar Marielle? Por favor, deputado Felipe Barros, eu vi que o senhor tentou se manifestar, mas assim, na hora que o deputado Ivan Valente estava falando, então eu vou lhe dar alguns segundos para que o senhor fale, mas não interrompa o colega nesse momento. Por favor, pode falar. Eu quero ter o direito também de ter o direito. Eu gostaria de lembrar o seguinte, Luciana. Por favor, deputado Felipe Barros, 20 segundos para o deputado Felipe Barros e 20 segundos para o deputado Ivan Valente, e a gente encerra o nosso debate aqui. Por favor, deputado Felipe Barros. Obrigado, Luciana, e obrigado, Ivan. Mas só para lembrar ao nosso telespectador que o Adélio foi filiado ao PSOL, ao partido que o Ivan faz parte. E foi feito, inclusive, uma tentativa de dizer que Adélio estava em Brasília através de registros de presença na Câmara dos Deputados. Então, veja, tudo isso está sendo investigado no caso que foi reaberto através da decisão do TRF1 de novembro do ano passado. Sim, deputado. Deputado Ivan Valente, por favor, sua defesa. Eu só esclarecer o Felipe e a todos os telespectadores que o Adélio é um dos 300 mil filiados, ele se desfiliou em 2013, Felipe. Não tem nada a ver, lá em Montes Claros. Isso é um filiado de partido, tem milhões de filiados. Entende? Isso foi uma atitude individual. O Bolsonaro está se vitimizando. Ele utilizou isso para se eleger, mas Sim. Agora ele vai perder. Sim, deputado. Eu agradeço aqui aos dois deputados, Felipe Barros, do PL do Paraná, que mais uma vez esteve aqui com a gente, deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, por essa conversa aqui sobre esse caso que, claro, toca muito nas emoções, aflora as emoções do brasileiro. A gente pede desculpas por algum exagero, mas a nossa intenção é sempre ter esclarecimentos aqui para o nosso público.